Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Hashtag Partiu Nuvem, conteúdo sempre de quinta às 20 horas. Eu tô avisando já você que hoje essa aula não é ao vivo, essa aula é gravada. Por que essa aula é gravada? Eu vou trazer um conteúdo sobre Azure Site Recover, vou fazer uma super aula no detalhe, toda a replicação, parte de failover, e isso leva horas para que a gente possa fazer. Parte de replicação, de proteção de máquina, a gente levaria no mínimo ao vivo umas 3 horas para poder mostrar todo esse conteúdo. Não quero fazer isso com vocês, então eu gravei essa aula, consegui fazer os cortes ali nos momentos de espera para que esse vídeo fique muito mais fácil de vocês poderem olhar e reproduzir. Espero que vocês gostem do conteúdo, já vou pedindo aí para quem curtir, deixa o like e o mais importante, se inscreve no canal, a gente está quase batendo 10 mil inscritos. E como eu prometi, quando a gente bater 10 mil inscritos, a gente vai liberar uma nova série no YouTube. A gente vai construir ao vivo uma nova série, assim como a gente fez com a SC900 ano passado. Provavelmente na segunda-feira, agora, próxima, a gente já vai fazer um post no LinkedIn com as trilhas que a gente tem de sugestão e vocês vão escolher o curso que a gente vai estar criando aqui. Mas tem que bater 10 mil, falta em torno de 150, a gente consegue isso rapidinho. Certo, pessoal? Uma boa aula para todo mundo e bora para o conteúdo técnico. Então agora a gente entrando de fato no assunto de Azure Site Recover, ou ASR, como ele é muito conhecido, aqui eu trouxe um laboratório onde a gente vai fazer o DR, ou seja, criar uma estrutura de Disaster Recover da nossa aplicação principal, simulando uma aplicação de e-commerce, onde eu tenho um servidor web rodando no IS e tenho uma máquina com um banco de dados SQL Server que suportam essa minha aplicação, que formam o meu e-commerce. E a gente vai criar uma estrutura numa região secundária, por quê? Para garantir que caso a gente tenha problemas na nossa região primária, uma região fique fora em todo o ambiente do Azure, a gente consiga voltar isso, né? Fazer com que ele vá, a minha aplicação comece a rodar na região secundária. Assim eu tenho um plano de DR e eu garanto a continuidade do meu negócio, né? Aquelas aplicações que são meu core business vão continuar funcionando, ok? Então, para a gente introduzir esse assunto de Azure Site Recover, né? Ele é uma ferramenta muito utilizada. O principal foco dela é que você crie estruturas de site recover mesmo, né, de um disaster recover, que você consiga replicar uma estrutura que você deseja para um segundo local, com uma segunda localidade, de fato, né, de modo que se você precisar virar isso, se você perder total dentro de um desastre a sua estrutura principal, você tem a possibilidade de subir ela numa estrutura secundária. Isso é o que a Azure Site Recover faz. Muita gente usa o Azure Site Recover para migração também. Migração on-premise para o Azure. É suportado? É suportado. É recomendado? Não é a ferramenta mais recomendada pela Microsoft. Por quê? A ferramenta recomendada pela Microsoft é o Azure Migrate, porque a gente consegue fazer um inventário do ambiente, a gente consegue medir aproximadamente o custo que você vai ter levando esse ambiente para a nuvem, uma série de fatores. Mas por baixo, no momento que você manda fazer a migração, quem está fazendo isso é a engine do Azure Site Recover. Por isso é possível migrar diretamente pelo Azure Site Recover, mas você perde algumas funcionalidades que o Azure Migrate entrega para você. Ponto importante, né? Quando a gente está trabalhando com o Azure Site Recover, eu posso replicar de uma região do Azure para uma segunda, que é esse o nosso laboratório. Lembrando, não é porque a sua VM está no Azure que a sua VM não vai parar nunca, certo? A responsabilidade de garantir uma alta disponibilidade para a sua aplicação que está rodando numa infraestrutura IaaS, infraestrutura como serviço, é 100% sua, ok? A Microsoft vai entregar um SLA para você, porém, quem vai garantir que a sua aplicação esteja no ar, né, é você. Você que tem essa responsabilidade. Ou seja, se eu tenho uma VM no meu cenário, banco de dados e aplicação, né, perdi a região principal onde ela está hospedada, não tem cópia. Né? O Azure não faz cópia, não faz replicação. Rafa, e se eu configurar um Availability Set ou um Availability Zone? Tanto a Availability Set, que é uma distribuição dentro do mesmo data center, quanto o Availability Zone, que é uma distribuição em data centers separados na mesma região, eles não são cópias de máquina, eles são a possibilidade de você fazer com que suas máquinas fiquem distribuídas. Nesse mesmo cenário, se eu quisesse utilizar, por exemplo, uma Availability Zone e dividir em data centers diferentes, eu teria que ter 2 máquinas de aplicação web e 2 máquinas de banco de dados. E aí eu posso escolher uma na zona 1 e outra na zona 2. Aí eu garanto que elas estão divididas. Mas não é cópia, pessoal, tá? Aqui a gente está falando do Availability Zone ou Availability Set de distribuição.
O Azure Site Recover sim é uma cópia. É um clone que ele vai fazer na máquina numa região secundária para garantir que se você tiver a falha no primeiro data center, você consiga virar ele para o segundo data center e você não tenha problema. Nesse cenário, eu vou fazer dentro do Azure, né? A minha máquina está no Azure, eu vou fazer uma replicação para uma região secundária. Mas o Azure Site Recover, ele suporta, e talvez seja um dos pontos mais utilizados dele, você criar uma estrutura de DR do seu ambiente on-premise. Ou seja, se eu tenho um servidor físico, eu posso criar um DR no Azure e replicar ele para o Azure? Posso. Se eu tenho Hyper-V, se eu tenho VMware, se eu tenho AWS, de qualquer lugar que você tenha máquinas virtuais rodando, Windows, Linux, você consegue criar um plano de DR e replicar essas máquinas para a sua estrutura do Azure, certo? Vou falar um pouquinho depois. Cada tipo de estrutura tem um porém. Se eu for rodar com Hyper-V com VMware, se eu for rodar com máquina física ou qualquer outro tipo de máquina que esteja rodando em outro cenário, mas é suportado. E aí é muito mais fácil você criar um DR, né, dessa forma do que você criar um segundo data center no seu ambiente on-premise, criar um outro data center e replicar tudo isso. Faz na nuvem, que você garante que você tem um meio completamente diferente, e DR é isso. Ah, pessoal, DR não é alta disponibilidade. Eu tenho uma máquina no site 1, uma máquina aqui no site 2, as duas estão respondendo. Não. Coloca numa estrutura completamente diferente, tá? Para garantir que se você perder tudo que você tem on-premise, por exemplo, você não vai ficar fora. Você vai conseguir subir essa estrutura no seu site de recover. Falando da estrutura do ASR, tá? Uma ferramenta muito inteligente. Esse cenário é um cenário parecido com o que a gente vai utilizar aqui nesse laboratório, né? Então notem que ele tem um ambiente onde a origem dele, a estrutura principal é em East-US. E ele quer fazer uma replicação para Central US, ou seja, se eu perder a região principal, eu vou ter uma região secundária. Como que funciona isso, tá? O ideal é que a gente provisione uma estrutura básica aonde eu vou fazer o meu DR. O que é uma estrutura básica? Eu já deixar provisionado uma VNet, eu deixar provisionado subnet, dependendo do que eu vou fazer, já deixar provisionado IP público, né? Eu tentar montar uma estrutura básica para que quando eu precisar migrar essas máquinas já esteja tudo pronto. Se eu não tiver e for montar uma estrutura de site recover, o próprio ASR vai sugerir criar uma VNet, criar uma subnet, criar essa estrutura para mim. Mas o ideal é a gente já deixar provisionado para que tudo isso funcione da melhor forma possível. Aqui ele está fazendo o quê? Ele tem duas VMs, né? E ele está replicando essas VMs. Cada VM tem o seu disco e o que acontece? Ele vai criar um storage account de cache na região principal, onde você tem suas máquinas. Por quê? Porque no momento que ele for começar a gerar essas cópias, ao invés de ele pegar e copiar do disco direto para a região secundária e gerar uma latência grande e um processo de leitura muito grande no disco e impactar na performance das VMs, ele faz um snapshot e a partir desse snapshot ele copia os dados para esse storage account de cache. Aí no momento secundário, né, que é muito próximo, eu digo secundário porque é o segundo step, ele faz a cópia do dado que está dentro do storage account lá para a estrutura secundária. O que vai rodar lá? Vai rodar um Recovery Service Vault, que é a estrutura que vai gerenciar e armazenar esses dados. Então ele vai começar a fazer a cópia dos discos para essa região secundária. Se em determinado momento você tiver que fazer um failover, os discos já estão aqui e você simplesmente vai subir as máquinas a partir dos discos que já tem. Tudo isso, você vai apenas dar o comando de start e ele vai fazer esse processo automaticamente. Requisitos que eu preciso: ter aqui o storage account, ter a estrutura de destino, para que eu possa garantir uma melhor orquestração. As máquinas que vão fazer parte desse processo vão receber aqui uma extensão de máquina, isso é automático, né, que é do Mobility Services, né, que é o cliente que faz a replicação e a migração das máquinas. Então isso tudo é instalado automaticamente. Claro que para cenários mais avançados, a gente coloca outras camadas. Eu tenho até aqui a imagem que a gente utilizou dentro do TFTech Prime, que a gente faz nossos workshops mensais. Um dos workshops que a gente fez, ele foi justamente, até perdi a imagem aqui, ele foi justamente sobre Azure Site Recover, né? Só que a gente criou uma estrutura de DR grande. Então o que a gente tinha aqui? Eu tinha duas máquinas web, tinha um balanceador de carga para distribuir entre essas máquinas web, e aqui eu tinha um SQL, só que esse SQL não era uma instância, ele é um cluster de SQL, um cluster always on. E aqui eu tinha máquinas de Active Directory. Essa aplicação ela era autenticada através do Active Directory. Para que eu começasse a montar uma estrutura de DR, tem várias formas de você pensar no seu DR, né? Qual que é a estratégia que a gente usou? A gente foi para uma segunda região, South Central US, e a gente usou o Azure Site Recover
para replicar as máquinas de aplicação. Poderia replicar o banco? Poderia. Aí depende da sua estratégia. Aqui nesse laboratório a gente vai replicar o banco. Mas nessa estratégia aqui, o que a gente fez? Ao invés de replicar o banco, a gente criou, né, uma perna do banco, digamos assim, um node do banco na região onde fica o DR e colocamos essa máquina dentro do cluster Always On, certo? Aqui a gente já deixou esses load balancers aqui configurados, né? Esse load balancer é para distribuir a carga dentro do cluster e aqui é a mesma coisa. E a gente fez essa migração. A gente orquestrou isso de forma que quando eu fizesse a virada das máquinas para cá, automaticamente essas máquinas já seriam adicionadas dentro do load balancer, né, através de automation. Esse cluster aqui passaria a ser responsivo pelo nó principal dentro desse outro lado, estoparia a replicação dessas máquinas aqui. E aqui a gente também já tinha um Active Directory, né, fazendo replicação, padrão, né, um servidor de AD replicando normal, na região secundária. Para esse cenário, a gente utiliza um peering aqui, né? E para garantir que eu não tenha nenhuma troca de IP das minhas aplicações, eu coloquei um front door, porque front door é um dos balanceadores de carga global que consegue distribuir cargas entre regiões. E aí o meu front door aponta para os meus load balancers que estão aqui na borda. Então, quando eu migrar isso para cá, esse load balancer tem um IP e esse load balancer tem um IP. Os usuários externos, né, o usuário que vai acessar a aplicação, não muda nada para ele. Ele vai continuar acessando esse IP. E o front door vai fazer o balanceamento de carga de acordo com a performance com quem está respondendo. Eu coloco essa estrutura como primária e essa estrutura só vai ser direcionado o tráfego para ela a partir do momento que essa região aqui não estiver respondendo. Então, isso é um exemplo de arquitetura mais robusta de DR. A gente montou lá dentro dos nossos workshops do nosso curso TFTech Prime. Voltando aqui para a nossa estrutura, né? Pontos importantes. O que eu posso replicar com Azure Site Recovery? Você pode replicar VMs de uma região para outra, que é o que a gente vai fazer agora. Você pode replicar a estrutura on-prime. Posso replicar VMware, posso replicar Hyper-V, servidor físico, posso replicar se eu tiver VMs dentro do Azure Stack, né, que é como se fosse uma estrutura de Azure local dentro do seu ambiente. Posso replicar de outros providers, do AWS, do OCI, do Oracle Cloud, seja lá de onde for. E a gente pode também replicar VMs locais de VMware, de Hyper-V, gerenciados pelo System Center para um data center secundário. Significa que se eu tenho o System Center, o VMM, né, o Virtual Machine Management, eu consigo criar uma replicação pelo ASR de um data center físico para outro data center físico. Eu uso a nuvem para orquestrar essa replicação. Muito legal também, se em algum momento você não quiser fazer seu site de DR no Azure. Eu recomendo bastante. Porém, a gente tem um ponto que é super importante, né? A gente está falando de DR, você teve uma falha, né, dentro da sua estrutura física ou da sua estrutura virtual, onde for, e você quer levar para um local secundário. Primeiro ponto, DR gera indisponibilidade? Gera. DR tem indisponibilidade. DR não é balanceamento de carga e DR não é alta disponibilidade, tá? Não é tolerância à falha. DR você teve um problema gigante, certo? Você perdeu a sua estrutura completa e você precisa subir isso dentro de outro lado, tá? DR é complexo, eu já passei por processos de DR, já tive processos de DRs que a gente levou 4 dias para subir o ambiente inteiro, 3, 4 dias sem dormir também, tá? Então, você tem que orquestrar um DR da maneira que você não vá sofrer e que a sua aplicação, pelo menos o seu core business, continue funcionando. É claro que se você tem um ambiente com 2.000 servidores, você não vai fazer um DR de 2.000 servidores. Você vai pegar os ambientes críticos. O que eu preciso para o meu negócio não parar, para não impactar os meus clientes e a gente continuar trabalhando? Ah, eu preciso de 100 máquinas. Beleza. Você monta um plano para aquelas 100 máquinas, ok? E aí o DR tem parada, né? Porque você perdeu um lado, você precisa orquestrar a replicação do segundo lado e depois startar. Tanto que a gente tem os RTOs e RPO, né? Recover Time Object, que é o tempo que você tem, RTO, entre a falha no seu data center principal e você restabelecer o segundo data center, ou o ambiente onde você vai subir, isso é o RTO. Ah, é 4 horas, é 8 horas. Isso é comum, pessoal. Não pense em DR de 20 minutos, tá? Só para ambiente pequeno. E o RPO, Recover Point Object, que é o segundo item, são 2 itens de acordos de nível de serviço, de SLA, que a gente tem que ter dentro de uma política. O RPO é o ponto que você vai voltar, certo? Por exemplo,
Eu tive a falha às 10 da manhã. Qual que é o meu RPO? O meu RPO é 30 minutos. Significa que eu tenho que voltar por estado 9h30. Então, significa que eu posso perder 30 minutos de dados. Se você trabalha em ambientes como, por exemplo, instituição financeira, perder 30 minutos de dados são milhões, né? Instituição financeira muitas vezes não tolera quase, né? 30 segundos, 1 minuto, assim, coisas no máximo que você tem de RPO. Então você tem que bolar estratégias de que você tenha a replicação contínua das máquinas, né? E o Azure Site Recover faz isso, 5 em 5 minutos por padrão. Se você está replicando, por exemplo, de VMware, ele faz de Hyper-V, de 30 em 30 segundos, então ele é bem poderoso nesse ponto, mas a questão geralmente é o banco, né? Banco de dados que você tem que ter estratégia lá de criar os recovery points para que você tenha um RPO pequeno. Então, DR tem sim indisponibilidade, tá? Tudo depende do seu acordo para que você possa subir essa estrutura secundária. Mas o ponto que eu quero levar aqui de muito importante, que às vezes o pessoal vende projeto e não se atenta a isso. Ir para o DR, virar essa estrutura para o DR, é no momento de crise, certo? Vamos dizer que você virou, você teve lá um incidente, pegou fogo no seu data center, inundou um data center, você migrou para a estrutura. Você estava numa estrutura on-premise, migrou para o seu data center secundário que está dentro do Azure. Tudo certo, tudo funcionando. Você vai restabelecer a sua estrutura principal. Até porque o DR geralmente não vai ter toda a carga computacional, o poder computacional que você tem na sua estrutura principal. Geralmente o DR tem uma quantidade um pouco inferior de hardware, né? E aí você está rodando no DR e você começa a organizar a sua estrutura principal, né? Reconstituir meu site, tá tudo no ar, agora eu quero voltar. Isso se chama failback. Como que eu faço o failback? Dizer agora para o Azure Site Recover. Agora retorna as máquinas, tá? E aqui é um ponto de atenção muito grande para quem vai vender projeto. Se você está trabalhando no Azure, tá tudo certo. De Azure para Azure, como a gente vai trabalhar aqui, você vai lá, dá um commit depois no final da configuração e manda isso voltar, faz a réplica novamente, volta para a estrutura principal, depois passa a replicar de novo para o DR. Se você está usando VMware e Hyper-V, isso acontece da mesma forma, tá? Porque o Azure Site Recover consegue conectar nossa estrutura de VMware e de Hyper-V e orquestrar isso. Ou seja, você consegue fazer com que as suas máquinas do VMware vão para a nuvem durante um processo de DR. Depois que você restabelecer o seu ambiente, você consegue fazer o failback, dizer, beleza, agora volta para o data center, volta lá para o VMware e isso devolve o serviço on-premise sem que você tenha nenhum tipo de problema, 100% orquestrado, né, com cliques automaticamente, ok? Você controla, quero voltar agora, vai lá, manda voltar e ajusta isso. Porém, se você não trabalha com Azure, se você não trabalha com Hyper-V VMware, né? Eu estou fazendo DR de máquina física, eu estou fazendo DR da AWS, estou fazendo DR de Citrix, tá? Todos esses outros providers, né? A gente coloca como others, né? Que não é VMware, não é Hyper-V, não é VMware. Qualquer um desses others, né? Você não consegue fazer esse failback dessa forma. Você não vai lá no Azure Site Recovery e diz para fazer o failover e ele traz de novo. Por quê? Exemplo, o Azure Site Recovery não consegue gerenciar a máquina física. Ele tem um cliente na máquina para levar ela para a nuvem. Mas voltar, você colocou o hardware lá, ele não consegue fazer o gerenciamento. Assim como ele não consegue gerenciar o hypervisor responsável pela AWS, para poder entregar isso de volta. E aí não tem failback diretamente pelo ASR, tá? Isso é um detalhe muito importante. Eu vejo gente vendendo projeto e chega na hora de fazer esse tipo de validação, não funciona. Então fique bem claro esse ponto. Como que faz, Rafa? Tem que fazer manual. Exporta o VHD que está lá dentro do Azure, traz para o seu ambiente e aí no seu ambiente você importa. Mas, Rafa, se eu tiver que fazer isso de 100 máquinas, é a análise que o arquiteto tem que fazer no momento em que ele está desenhando esse projeto, tá? Por isso é importante a figura do arquiteto nesse momento para poder garantir que tudo isso vai ser desenhado e vai ser trazido todos os detalhes, ok? Mas ele é uma ótima ferramenta para criar estrutura de DR, contem com a SR, que é muito utilizado. Custo. Importante, a gente tem um custo, vou voltar nesse desenho, a gente tem um custo de máquina protegida, tá? Eu confesso que eu tenho que atualizar, mas o preço de máquina protegida era $25, não sei se alterou. Cada máquina que você protege ela, a gente chama de proteger, criar essa réplica, você tem um custo de $25. Não sei se baixou, tá, pessoal? Tem que olhar na calculadora. E você paga o quê? Você paga o tráfego de dados de uma região para outra, ou seja, todo dado que
que está saindo dessa região e entrando nessa região, você está pagando, tá? Então, a carga de dados que você está trafegando aqui. E aí, é claro, você vai pagar o custo desses discos, porque você vai ter VHDs já provisionados lá na sua região secundária. Então, o que você provisionou de VHD, você vai pagar por aqueles discos. Claro que quando você fizer o failover, ele vai desligar essas máquinas e vai subir máquinas aqui. Aí você passa a pagar pelo poder computacional dessas máquinas, que eram as máquinas principais rodando na região secundária, tá? Então, basicamente, transferência de dados e disco é o que você paga quase que dobrado, digamos assim. E agora a gente vai para a prática, tá, pessoal? Vou mostrar o ambiente aqui. Eu tenho um ambiente que está rodando numa região dos Estados Unidos, East-West, rodando com uma máquina de aplicação, IS, e uma máquina de banco de dados, e a gente vai criar uma estrutura de replicação para a Europa. Vamos dizer que a gente quer garantir que se cair fora qualquer data center dos Estados Unidos, ou melhor, o data center onde eu estou hospedado, eu consigo subir essa minha aplicação lá na Europa, ok? Então, bora para o portal agora para que a gente comece a rodar isso na prática, montar esse ambiente. Então, pessoal, estou direto aqui no portal. Eu já tenho uma estrutura básica criada, como eu falei, né? Eu tenho o quê? Vou mostrar aqui para vocês, uma estrutura bastante simples. Eu tenho uma VNet, um Virtual Network chamado VNet Prod, da PRD, e aqui dentro eu tenho duas subnets. Eu tenho uma subnet de aplicação e uma subnet de banco de dados. Tá? Então, essa é a estrutura. E depois, dentro disso, eu tenho duas máquinas virtuais que eu estou utilizando no laboratório, tá? Essa VM VS não é do laboratório, tá até estopada, mas é uma VM DB e uma VM Web, duas máquinas Windows Server 2022. Essa VM Web aqui tem o IP público, né, 2185, que é o que está aqui, 2185. E tem essa aplicação Smart Store, que é uma aplicação que eu deixei instalada, uma aplicação que a gente usa em alguns laboratórios. Eu vou deixar até o link aqui do GitHub, se você quiser explorar um pouco, é muito legal essa aplicação, ajuda bastante a gente em laboratórios que você precisa de aplicação em banco de dados. Para a galera que é Prime, na live de Application Insights, eu instalei passo a passo essa aplicação, então se você é lá do nosso time Prime, só valida essa live que tem todo o passo a passo, instalar máquina, banco de dados, conexão, tudo certinho. Então aqui uma aplicação que traz um catálogo de produtos para a gente, isso é muito legal, a gente consegue trabalhar em cima de cada produto. Eu tô com duas máquinas pequenas aqui, né? E a recém subi a aplicação, então até que navegue um pouco, carregue aqui algumas imagens para o banco de dados, porque ele é um catálogo bem completo. Vocês vão ver que ela vai estar um pouquinho lenta, mas é porque as máquinas que eu tô usando aqui são máquinas um pouco menores, máquinas um pouquinho mais pequenas. Mas essa é a aplicação que a gente vai trabalhar, tá? É um e-commerce que tem um catálogo de produtos aqui, tem centenas de produtos, e tem toda uma estrutura, tem área de login, tem carrinho, você pode adicionar o produto no carrinho, simular como se fosse fazer uma compra, então é bem bacana, tá? Eu recomendo aí bastante essa aplicação para quando você quiser trabalhar aí com algum tipo de teste. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar essa aplicação, esse shop, né, o e-commerce, tanto a máquina de aplicação quanto a máquina de banco de dados, e a gente quer garantir isso numa segunda região. A gente está trabalhando dentro de East-West. Acabei tirando aqui a tela. Eu só voltar a minha guia aqui. A gente quer fazer com que a nossa aplicação, que está aqui, né, os produtos Apple, ela não é tão atualizada, tá, pessoal? Ela está vendendo iPhone 7 ainda, né? A gente já está lá no iPhone 14. Então, ela não está tão atualizada, mas é excelente. E aí a gente vai criar uma estrutura numa região da Europa. Eu vou colocar num continente diferente, para que fique bem um DR mesmo, né? Vou colocar até fora do continente. No seu ambiente, é importante você validar se você pode fazer isso, colocar fora do ambiente. Estados Unidos tem várias regiões, eu poderia fazer o recover para uma região ali dentro do mesmo território. Olha seu compliance, se você pode armazenar esses dados fora do continente, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem que funciona colocando para uma região bem diferente. Um ponto que pega bastante, o pessoal pergunta, Rafa, eu posso usar o mesmo IP de máquina? Depende. Grandes e médias empresas que têm estruturas maiores, dificilmente a gente consegue. Por quê? Porque você tem um IP rodando numa VNet, você vai ter geralmente um ambiente híbrido conectando com um ambiente on-premise. Você não vai conseguir colocar o mesmo IP na outra VNet e linkar ele com o seu ambiente on-premise. Isso vai causar um overlapping. Ah, o meu ambiente é todo cloud, eu posso? Pode. Nesse meu ambiente eu poderia. Eu colocaria uma segunda VNet em outra região com o mesmo IP, sem peering, para que elas não se comunicassem, e aí a gente poderia usar o mesmo IP. Por exemplo, nesse cenário que eu tinha mostrado aqui, que eu acho que nem está carregando mais, que é o cenário que a gente utilizou aqui no nosso Prime,
eu não poderia usar o mesmo IP. Por quê? Porque aqui eu tenho um peering. Até porque eu faço o sincronismo do SQL e eu faço o sincronismo dos ADs. Então aqui eu não uso o mesmo IP. E o meu conselho para vocês é, cada vez menos chumbem conexões por IP. Usem sempre hostname, usem DNS, tá? DNS é o caminho. Você pode colocar a máquina onde for, com o IP que for, e nada vai fazer diferença, tá? Cenários de empresas maiores, você não vai conseguir fazer com o mesmo IP, porque vai causar um overlapping. Por mais que seja sua zona lá, a sua região de DR, você sempre vai ter algum serviço que tem que conectar. Igual o exemplo que eu dei ali do workshop que a gente fez no time Prime. E a gente vai fazer com IPs diferentes. Aqui a gente está utilizando, né, dentro dessa VNet, deixa eu pegar aqui o address space que a gente está trabalhando aqui. O nosso address space é esse, ó, 10.00.16. Então, vou até copiar porque a gente vai usar um diferente. Primeiro ponto, vou criar um resource group de DR, tá? Vou fazer toda a estrutura aqui, passo a passo, do nosso DR. RG-DR. E eu vou colocar ele lá na Europa. Vou colocar aqui Norte Europe. Se você não quiser montar uma aplicação, instala uma máquina virtual, instala o IS, como eu tenho vários laboratórios aqui que a gente instala um simples IS, e faz o teste de replicação. Você já vai conseguir fazer um teste de provisionamento. A gente sempre tenta nos laboratórios trazer o mais próximo da realidade, então eu gosto sempre de trabalhar com aplicações que tenham um banco de dados também para que a gente tenha essa conectividade. RGDR, eu vou criar agora um Virtual Network, eu vou chamar de VNet-DR, dentro dessa região de DR, tá? VNet-DR, Norte Europe. IP address, notem que ele já pegou aqui 10.1, a minha outra rede era 10.0, então eu vou usar essa rede mesmo. Eu vou usar uma estrutura parecida com o que eu usei na outra, tá? sub-apps-dr. E aqui eu vou usar 10.10.1/24, ok? E eu vou criar uma outra subnet que é sub-db-dr. E aqui ela vai ser 10.1.2.0/24. E eu estou segmentando isso porque a gente tem que montar um DR numa estrutura, ok. Posso botar todo mundo na mesma VNet? Pode. Se você quiser, você não precisa nem criar a VNet. Faz na hora que tiver que migrar. Mas isso é o modo desespero, né? Se a gente está montando uma estrutura pensada, arquitetada, a gente já sai com essa estrutura do DR toda pré-definida, né? Eu já vou saber qual a rede que vai responder, eu já vou saber tudo que tem lá no DR, para o momento que eu precisar virar, eu já estou com o meu ambiente completamente mapeado, sem sofrimento, né? Então, isso tem que estar pronto, você tem que testar a DR, né? Tem que testar o DR, isso é super, super importante. Eu vou falar mais sobre isso. Esses passos que eu vou fazer aqui, criar, por exemplo, o Virtual Network, criar um storage account de cache, tudo isso você pode deixar com que o próprio Azure Site Recover faça para você. Mas eu particularmente eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você monte essa estrutura correta ali certinho para não ter problema. Vou criar um NSG também, porque a minha máquina, vocês viram que eu tenho que liberar o IP público da máquina. Em cenários produtivos a gente colocaria um balanceador de carga para não expor a máquina direto para a rua, mas nesse cenário a gente está com a máquina direto, né? Então eu vou criar aqui dentro do ambiente de DR, NSG-DR, ok? Review e create, porque eu vou ter que liberar a porta 80 da minha VM externamente. Então tá criado o NSG, vou associar ele nas nossas duas subnets. Eu já poderia deixar até com regra ali segmentada, né? Uma regra liberada, por quê? Porque quando eu for migrar isso, eu posso até setar o IP fixo dos meus servidores e eu já deixo a regra do NSG criada, né? Eu posso setar um IP fixo para minha máquina dizendo, quando você migrar, você usa esse IP aqui. E aí vai ser mais prático. Existe, né, quando a gente cria o Azure Site Recover, tem uma conta de automation, que é uma conta de automação. Você pode criar scripts, inclusive lá no laboratório que eu falei do Prime, para quem é Prime, a gente criou scripts para que a gente adicionasse as máquinas diretamente no load balancer, para que a gente configurasse banco. Então tem scripts que vão automatizar o seu processo, né? Porque geralmente quando a gente faz o DR, a gente tem alguns ajustes para fazer, né? Esses scripts facilitam com que esses ajustes não precisem ser feitos manualmente. Vou associar aqui esse NSG para as duas subnets que a gente vai trabalhar, tá? Para sub de apps e também para sub de DB. Para DB ele não vai fazer muita diferença nesse momento, né? Porque eu não vou criar nenhuma restrição aqui no DB.
mas na subnet de app, sim, eu vou ter que liberar a porta 80, vou ter que liberar este acesso. Para vocês entenderem o que eu estou criando aqui, eu vou voltar lá naquele desenho que eu tinha. Vou pegar aqui mesmo. Deixa eu voltar nesse desenho aqui que eu mostrei para vocês, ó. É esse desenho aqui que eu tô criando. Ou seja, eu tô criando essa estrutura aqui, essa estrutura secundária, tá? Então criei a VNet, criei aqui a subnet. Se a gente tivesse duas máquinas divididas em availability set ou em availability zone, eu poderia migrar elas, cada uma dentro de uma availability zone. Então eu garanto a divisão por data center também, se eu tiver necessidade. E eu posso criar também esse disco de cache. Lembrem que o cache é na região de origem, porque ele vai fazer a cópia a partir do snapshot das máquinas aqui. Então eu vou fazer o processo manual também e vou criar esse storage account de cache. Então vou vir aqui em storage account e eu já vou criar aqui um storage account de cache. Região primária, tá, pessoal? Apps. STO cache ASR live. Tá? Lembrem que o nome do storage account tem que ser um nome único, por isso que eu estou botando um nome maior. Vai ser standard, né? O ideal é que seja standard. E aqui, como ele é só cache, eu posso usar LRS, eu não preciso criar ele como G, RS, ZRS, porque ele é só o cache, tá? Simplesmente para isso. Aqui, o que eu posso fazer? Eu vou deixar aqui as configurações padrões. Um ponto que eu tenho que ajustar é aqui no Data Protection. Eu tenho que desabilitar o Soft Delete, tá? Porque como é o SR que vai gerenciar ele, eu desabilito o Soft Delete para que ele não fique fazendo cópias, porque o ASR ele vai jogar e deletar arquivos de acordo com a necessidade que ele tem, né? Vai pegar um snapshot que ele trouxe, né? Esse é um processo que a gente praticamente não enxerga, é feito todo por baixo dos panos. Vai trazer ele ali para dentro do storage, vai criar o VHD, vai gerar arquivos de delta diferenciais para fazer as atualizações. Então eu tenho que deixar que o ASR gerencie, e aí é importante, ele exige, né, que você desabilite o Soft Delete. O Soft Delete seria uma lixeira dentro do Storage Account, e aqueles arquivos que você está deletando, eles se mantêm ali por um período X, o qual você configura, ok? Aguardar só ele fazer o deploy aqui do nosso Storage Account. E aí o que eu vou fazer mais? Eu vou fazer também o deploy de um IP público. Porque quando a gente migra a máquina, ela não leva o IP público, porque aquele IP público está atrelado à região. Então, eu já vou deixar um IP público, que é o IP público que eu vou usar para a minha VM de aplicação. Em um cenário produtivo, eu não precisaria do IP público, né? Porque eu ia ter um front door, ia ter um application gateway, ia ter algum balanceador de carga na frente. Mas aqui a gente já vai fazer, mesmo sem balanceador, a gente já vai fazer tudo que a gente precisa aqui. Public IP, então vou escolher aqui um Public IP Address, e eu já vou deixar ele criado aqui para quando a gente precisar fazer as configurações de DR. IPv4, standard, deixar ele como regional, e o nome dele vai ser pib-vm-web-dr, ok? Não vou colocar nada de DNS, a localização muito importante, né? A localização dele tem que estar lá no North Europe, e o Resource Group de DR, tá? Então ele tem que estar disponível quando eu precisar subir ele para a segunda máquina. Ok, vou mandar fazer a criação desse IP público que a gente vai usar posteriormente. Depois eu vou mostrar como que a gente faz esses links dizendo para a máquina que ela tem que usar IP público. Também pode ser feito via script, é uma forma de automatizar o processo durante o seu failover, durante o seu processo de DR. Ok? Enquanto ele cria esse IP público, eu vou vir aqui em uma das máquinas virtuais e eu vou mostrar, pegar a máquina web, o primeiro ponto que a gente pode usar para fazer o gerenciamento do site recover, né? Quando a gente está aqui dentro da máquina virtual, a gente tem lá em Operations a opção de Disaster Recover, tá? Esse é um wizard que é possível você configurar o Disaster Recover direto da máquina. Quero só que essa máquina faça a replicação de um modo um pouco mais básico, você pode vir por aqui. Inclusive ele mostra aqui no mapinha, né, aonde você está fazendo o Disaster Recover. Você pode selecionar qualquer região. Ah, eu quero fazer lá na Índia. Olha lá, ele já muda aonde você vai fazer a sua replicação, tá? Ele mostra os verdinhos, os targets, né, os destinos que estão disponíveis, o roxo é o selecionado e o azul é a sua origem. Então você pode escolher aqui para onde você vai fazer essa modificação, essa movimentação aqui da sua estrutura, tá? Só para mostrar aqui para vocês, aqui a gente tem o Advanced Settings,
né? E é aqui aonde a gente configura o destino, tá? Isso indo pelo wizard da máquina. Não é por aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer pela console centralizada. Então aqui ele vai dizer para qual assinatura você quer fazer o DR, você quer fazer a movimentação da máquina. Lembra que eu falei que não precisava criar, se você não quisesse, a estrutura de destino? Para qual Resource Group? Ele cria um RG Apps ASR, VNet. VNet PRD, ele criou VNet PRD ASR. Disponibilidade, se é só uma máquina, se você quer configurar um Availability Set ou se você vai usar um Availability Zone, né? Aqui você tem também a proximidade. Se você está trabalhando com proximidade, né, deploy de recursos mais próximos dentro de um mesmo hardware físico. E aqui você também pode aplicar a instância reservada, né? Se você tiver uma instância reservada, você pode já aplicar também do outro lado para pagar um pouco mais barato. Storage, né? Ele vai criar um novo storage, ou você pode selecionar um dos seus storages já prontos. Disco de máquina que ele vai replicar. Ele vai sempre tentar replicar todos os discos. E ele vai tentar manter o mesmo formato que você tem. Eu tenho um disco premium, ele me traz um disco premium, mas eu poderia alterar esse tipo de disco. Política aqui de retenção, ou melhor, aqui são as configurações de retenção, porque a gente nem criou ainda um Azure Site Recovery, a gente não tem um Vault, então ele vai dizer que vai criar um Vault e vai criar uma política de retenção de 24 horas. E aqui extensões que você pode adicionar para que ele execute após o procedimento. Então, se você quer fazer de uma máquina apenas, você poderia vir por aqui e criar. Mas para um ambiente corporativo, né, um ambiente que você vai ter um plano, que você vai replicar ele com uma determinada frequência, não é por aqui que a gente faz, a gente centraliza isso. Qual que é o primeiro ponto para trabalhar com ASR? Criarmos um Recovery Service Vault. Tá? Os Vaults são eles que vão gerenciar tanto a parte de replicação quanto a parte de backup, se você for trabalhar com backup. Tá? Então aqui a gente vai criar um Recovery Service Vault. Isso é uma estrutura muito parecida se a gente estiver migrando, usando o Azure Migrate também. Não indefere aqui, não faz diferença a região que você vai colocar, mas eu vou colocar lá na região de DR, tá? E aqui eu vou colocar como Vault-DR-web. Não, vou deixar só DR, né? Porque eu não vou colocar só web dentro dessa estrutura. Provavelmente eu colocaria mais elementos, né? Do meu DR como um todo da minha empresa. E aqui eu estou criando o Vault. O Vault é o cara que vai ser responsável por gerenciar os job de sincronismo, né, que vai verificar o status das máquinas, que vai ser responsável pelo armazenamento, né, onde que ele vai jogar os VHDs de máquina para que ele possa subir em determinado momento, criar as políticas de quanto em quanto tempo vai replicar, se vai utilizar app consistente, da forma que ele vai trabalhar. Então, quem faz isso é o Recovery Service Vault. A engine que vai rodar por baixo, aí sim é o Azure Site Recover. Tá? O nome do serviço que vai utilizar isso. Finalizou meu deploy, eu vou acessar aqui e agora a gente está dentro do nosso Recovery Service Vault. Como eu falei, ele serve tanto para fazer o DR, né, trabalhar com ASR, quanto para backup. No nosso caso, a gente tem a opção aqui, por exemplo, de habilitar um Site Recover, né, você criar o seu site de recover. E aí o que ele pergunta? Você quer trabalhar com máquinas virtuais do Azure, com máquinas do VMware ou do Hyper-V. Dependendo do formato que eu escolho, ele vai me trazer uma maneira de você preparar a sua infraestrutura, certo? Então, dependendo de cada uma dessas máquinas é diferente. Se for máquina física ou máquina, como você disse, holders, que estão em outros locais, você vai usar a estrutura de VMware também, tá? Para fazer isso. No nosso caso, máquinas virtuais do Azure, e a gente vai habilitar a replicação. Então agora a gente vai passar as características. Pessoal, essa primeira tela de Enable Replication ela tem alguns bugs aí de update, de atualização. A minha região de origem, East West, o formato, o modelo que eu estou usando não é o modelo Classic, é o modelo Resource Manager, a minha assinatura e aqui o Resource Group de origem. Vocês estão vendo que não aparece meu Resource Group de origem? Meu Resource Group DR é o de destino, ele nem listou. O que vocês podem fazer? Troquem a região para qualquer uma região. Voltem a região aqui e ele vai listar todos, tá? É um bug de refresh tela, já faz bastante tempo que tem isso. Então, RG Apps, até sumiu o DR, porque o DR nem faz parte dessa região. Essa opção é muito legal, você tem a possibilidade de fazer o DR entre Availability Zone, né? Por exemplo, eu tenho os 3 data centers na mesma região, eu posso agora, isso aqui é bem novo, fazer o DR, ao invés de levar para outra região, dentro daquela mesma
dentro da mesma região, porém num data center diferente, tá? Em alguns casos, isso ajuda. Nós aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem ainda DR para a região sudeste, nem está em produção 100% ainda. Então, hoje, se eu for fazer um DR, eu teria que fazer ele para outra região que não o Brasil. Se eu tenho um compliance que impede que os dados dos meus clientes fiquem fora do Brasil, eu poderia usar ele fazer o DR em uma outra região. Claro que se a região inteira ficar fora, né, em uma outra zona de disponibilidade, um outro data center, é claro que se a região inteira ficar fora, não tem o que eu fazer, né, eu vou acabar perdendo aí o acesso às minhas máquinas. Então, configurei a origem e agora a gente vai selecionar as máquinas virtuais que a gente quer proteger. É a VM DB e a VM Web. Essa outra VM não faz parte do laboratório. Próximo. Aqui é um dos pontos mais importantes, tá, pessoal? As configurações de replicação. Região de destino. Qual região de destino que a gente vai trabalhar? Com a região North Europe. E aqui você tem que customizar esses campos, tá? Target, né? Qual assinatura? Só tem uma assinatura, somente essa. Segundo ponto, aqui, Resource Group, Network, Storage e Disponibilidade. Customizar, senão ele vai criar tudo do zero e você não vai conseguir editar os itens que você quer. Target Resource Group, né? Para qual Resource Group? Vou usar o que eu já criei. Target Virtual Network, não quero criar uma nova, vou usar a que eu já tenho. E aqui, a minha primeira máquina de banco de dados. Notem que essa máquina tem 3 discos, porque ela tem um disco de database, um disco de sistema operacional e um disco de log. E ele vai perguntar para mim, você vai replicar os 3 discos? Sim. Qual a performance de cada um dos discos? Se eu quiser tirar a performance de algum dos discos, eu poderia baixar. Qual é o storage de cache? Aquele storage que eu criei aqui, ó, STO Cache Live. Se você não criou, não tem problema, ele vai criar um storage para você, tá? Então a gente já criou. Se você está usando Availability Zone, olha só, é aqui que você vai configurar. Ah, essa máquina ficar na zona 1, a outra máquina na zona 2. Isso é sensacional. Agora a gente vai para a máquina web, né? Disco Premium, padrão, só vou dizer que eu quero usar esse Storage Account aqui de replicação. São todas single instance. Se você quer replicar sem um disco, você também vem aqui e desmarca. O que ele não deixa você desmarcar é o disco do sistema operacional, porque isso é obrigatório, tá? Então fizemos uma pré-configuração. Eu posso mudar isso em determinado momento? Posso. Depois que a gente tiver com as máquinas replicadas, eu vou mostrar para vocês. Então aqui ele vai mostrar um status do que vai ser feito, Resource Group, Storage Account, se vai usar Availability Zone ou Availability Sets e a quantidade de discos. Se você tem uma reserva de capacidade, né, uma instância reservada, e aqui a gente tem a política de retenção. O que a política de retenção tem? Tá? Você pode criar uma nova política, aqui está o nome da sua política, e aqui o período de retenção dessa política. Tá? Cada vez que ele fizer esse restore, a cópia do disco, um recover point object, né, que ele for lá e aplicar isso, olha só, ele vai fazer por padrão de 5 em 5 minutos. Por quanto tempo você vai manter esse RPO? Por 24 horas. Significa que cada cópia que você fez vai estar por 24 horas. No momento que você for fazer o DR, você pode ir lá e selecionar. Ah, eu não quero essa porque essa aqui está crashada, eu quero pegar uma de 1 hora atrás. Então é importante que você mantenha por pelo menos um dia. Lembrando que quanto maior o período de retenção, mais custo você tem em cima do seu Storage Account. Aqui, App Consistent Frequency. O que é isso daqui? O App Consistent, né, ele vai fazer um snapshot da máquina e ele vai levar o estado de memória. Tá? O que isso significa? Quando a gente faz uma cópia padrão, ele faz cópia do VHD da máquina. Agora, se você está trabalhando num ambiente que você tem que ter o menor RPO possível, lembra do RPO, Point Object, você tem que voltar no nível quase da transação. Aí você tem que usar, né, o App Consistent. Na verdade, ele está habilitado aqui por padrão desabilitado. Se você habilitar, ele vai fazer a cópia levando a memória. Ou seja, na hora que você falar, eu quero migrar agora, vou escolher aquele App Consistent, ele vai levar exatamente a máquina como está. Naquele instante vai carregar o que a máquina tinha em memória. Você praticamente não perde absolutamente nada, né? Claro que o snapshot vai ficar muito maior carregando memória, vai ser um pouco mais demorado de você executar essa forma, tá? Mas é uma forma que se você tem que reduzir o máximo o RPO. E aqui, múltiplos VMs consistent. Vai usar a mesma questão da consistência, porém aqui você pode criar um grupo de replicação com as máquinas que precisam fazer esse tipo de checagem. Vou dar OK aqui, a gente vai usar a política padrão, e aqui a gente tem as extensões. Sempre que a gente cria o ASR, né, o Recovery Service Vault, configura essa réplica, ele cria um Automation Account.
Por quê? Porque ele executa vários scripts por baixo dentro do Automation Account para que ele possa fazer esse processo de automatização de replicação. Como eu falei, né, lá dentro do Prime a gente tem uma aula que a gente criou um script para que ele pudesse adicionar as máquinas dentro de um load balancer, para que ele customizasse a questão do banco, e aí a gente usou um Automation Account com alguns scripts lá dentro. Se você quer gerenciar isso, o ideal é que você já tenha criado também um Automation Account com as características que você necessita, você adiciona os scripts que você quer executar, e aí você vai criar um Recover Plan. Okay? Então é ideal que você escolha aqui. Como a gente não vai usar nenhum script, ele simplesmente vai virar as máquinas, a gente vai deixar o padrão. E agora a gente vai mandar habilitar a replicação. Galera, esse é um dos motivos que esse conteúdo não é ao vivo, esse conteúdo é gravado, porque ele vai levar aí uns 20, 30 minutos para replicar. Habilitar a replicação é rápida, só que o problema é quando ele habilita a replicação, para ele transformar a máquina em status de protegido, ele tem que fazer a primeira sincronia. E essa primeira sincronia é uma sincronia completa, ou seja, ele vai replicar todo o VHD da máquina. Então ele demora. Depois dessa primeira, as outras são muito mais rápidas e você nem vai ver, ele vai estar fazendo automaticamente. Mas a primeira pode levar até quase 1 hora aí para que ele possa executar. Então eu vou aguardar aqui. Essa tela também é uma tela um pouco bugada, né? Que ele vai habilitar a replicação. Estão vendo que ele está dizendo aqui, ó, habilitando a replicação para 2 máquinas. Quando ele terminar de habilitar, ele não vai tirar esse botão daqui. Ele fica ali, você não sabe se ele já habilitou ou não. Então, seguiem por aqui, tá? Seguiem aqui pelas notificações. Quando ele der o OK, o verdinho que ele terminou, aí a gente pode clicar aqui, ele vai listar os jobs. E aí ele já habilitou e aí vai fazer os jobs de replicação. Então agora eu vou aguardar aqui no meu vídeo até que ele faça esse primeiro processo. Pessoal, notem que ele completou o meu job aqui, 4 minutos atrás, mas ele não mudou a tela. Então o ideal é sempre que você olhe por aqui, tá? Então clica aqui, ele vai dizer que vai descartar, não tem problema, tá? Ele já habilitou. E aqui ele vai trazer todos os jobs, tá? Então o que ele fez? A proteção, habilitar a replicação, associar política, mapear network, container, site. Um erro muito comum que dá, o pessoal está fazendo isso com a máquina desligada, tá? Então quando ele vai habilitar a replicação, tem que estar com a máquina ligada. Agora a gente pode voltar lá dentro do Recover Source Vault e a gente vai validar que aqui em Protected Items a gente tem o Replicated Items. E aí ele vai mostrar as nossas máquinas que estão protegidas. Tá? Então notem que o status de replicação delas já está como Health, mas a sincronização 0. Aqui vai levar 1 hora, tá, pessoal? Basicamente, ele vai levar 1 hora para poder fazer esse processo de sincronização. Só após isso, ele vai liberar que a gente utilize aqui os pontos para que a gente possa trabalhar com failover, com todos esses itens aqui. Enquanto ele está replicando, eu já vou aproveitar e eu vou mostrar alguns itens. Notem que legal essa estrutura que ele mostra aqui para a gente. Lá embaixo ele mostra de onde para onde a gente está replicando e esse é um desenho prático do que está acontecendo. Na minha região primária, East to West, eu tenho a máquina virtual e eu tenho esse disco de cache. Tudo isso vai ser replicado para o meu Azure Site Recover, que está na minha região Norte Europe, e eu estou replicando 3 discos. De forma simples, é esse o formato de replicação que ele está fazendo. Dentro de cada VM, porque a gente vê aqui em Replicated Items, tanto DB quanto Web, a gente vai ter o mesmo desenho, porque é a mesma estrutura que a gente está fazendo, porém com a quantidade de discos menor. Aqui a gente tem nessa parte do General, a gente tem propriedades, né, do que a gente está replicando, todos os itens que a gente escolheu, né, máquina Windows, onde é que está o storage, onde é que está a região de destino, qual que é a política. Em Compute, eu posso alterar alguns daqueles itens. Lembra que a gente falou que a gente tinha aqueles itens que eu falei, você pode alterar depois se você colocar algum item errado. Então a gente pode editar. Ele precisa finalizar o processo de sincronização para que a gente venha aqui e consiga alterar esses dados. Tanto computacionais quanto a parte de network. Né? Por exemplo, eu quero definir o IP que a máquina vai ter. Posso vir por aqui. Eu quero mudar o tamanho do disco. Não quero que seja o disco, a performance do disco. Né? Você pode vir por aqui e você vai poder alterar tudo isso. Mas a gente precisa aguardar que a máquina finalize. A gente precisa que essa máquina termine essa sincronização que ela está executando. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou estopar e esse passo é o passo mais demorado de todos até que a gente finalize isso aqui e consiga trabalhar. Notem que a máquina está sincronizando,
Mas a minha aplicação, ela tá funcionando, né? Como eu falei, ela pode estar um pouco lenta, porque eu não estou usando máquinas muito grandes, mas a aplicação está funcionando, né? Vou clicar aqui no controle aqui de Play 4, tá tudo certo. Posso adicionar o item aqui ao carrinho, né? Ir para um processo de checkout, fazer o registro. Então, tá lá o item lá no meu carrinho de compras, né? Vou pegar um AirPod aqui. Nessa época tava bem caro, né? Agora já não tá tão caro assim esse modelo. Então, é uma aplicação bem legal. A aplicação funcionando porque essa replicação, ela está sendo feita toda a partir de snapshot, por isso ela não impacta aqui nas nossas máquinas. De tempo em tempo você dá um refresh e vai validando o status, tá? Ele não vai indo de 1 em 1, ele vai escalando isso, estava em 0, foi para 26, mas geralmente ele leva aqui uns 40 minutos para fazer todo esse processo, ok? Então, na sequência a gente retorna com as máquinas já replicadas para começar a explorar as principais funcionalidades de Disaster Recovery. Pessoal, demorou, mas finalmente as máquinas estão com a replicação concluída. Notem que a VMDB está como health, protegida, as duas na região de origem, e esse status aqui de warning, tá? Por que esse status? A gente clica aqui na VM, a gente vai pegar todas as informações. Esse status acontece porque a gente nunca fez um teste de failover bem sucedido. O que é esse teste de failover? É você fazer com que essa máquina que a gente está protegendo, ela seja feito o deploy em uma localização que você escolher, e ele vai subir a máquina. Você pode acessar a máquina, testar, validar se está tudo certo. Isso é muito importante. Você tem que fazer isso de tempo em tempo para as máquinas que hospedam aplicações críticas. Talvez você não consiga fazer 100% de um teste, né? Porque eu tenho essa rede que está interligada daqui um pouco com o meu ambiente on-premise, e se eu subir a máquina vai dar overlap, vai duplicar IP, hostname. Ok. Quando você for fazer o teste failover, ele pergunta se você quer usar uma VNet. Qual VNet você quer fazer isso? Então, o ideal é que você crie uma VNet apartada de todo mundo e faça o deploy da máquina. Rafa, mas é que eu preciso de um AD, eu preciso do banco. Galera, tentem levar o que dá para levar no teste, né? Por mais que você não tenha um AD, uma autenticação, pelo menos você sobe a máquina, olha serviço, vê se a máquina está com todos os serviços ativos, se a máquina não teve nenhum problema. Principalmente, tá? Principalmente se você está levando a máquina do on-premise para fazer o DR na nuvem. Porque aí a máquina ainda não é uma máquina de nuvem. Aqui de Azure para Azure, a probabilidade de dar problema é bem menor. Mas tem esse porém, cuidem bastante disso. Tá? Então a gente pode vir aqui fazer um teste de failover. Eu vou fazer um teste de failover, vou escolher a máquina VMweb, para nós não tem diferença porque a máquina está fora, as máquinas não vão se comunicar, a gente não tem peering entre as regiões. Eu vou voltar aqui em algumas características que eu tinha falado. Agora ele já preencheu basicamente todos os itens. Aqui na parte de compute, agora eu posso editar, né? Então, se por acaso eu tiver que alterar o resource group, ou eu quero que o tamanho da máquina, quando eu migre ela, seja um tamanho diferente, eu também posso mudar esse tamanho, né? Daqui a pouco a minha máquina é uma máquina muito robusta no ambiente de produção, mas no DR eu quero reduzir um pouco para poder ter uma economia. Posso. Networking talvez é o ponto principal que eu colocaria. Tá? Aqui em Edit você vai escolher qual que é a rede que você quer fazer o failover e você já pode deixar selecionada uma rede de teste. Né? Eu tenho a minha VNet de DR, mas eu tenho uma VNet que eu vou fazer teste também. O que a gente tem aqui de configurações? Configurações para o teste e configurações para o failover. Isso é sensacional. Você já pode linkar a máquina em algum NSG. Essa máquina aqui ela já tem um NSG dentro dessa subnet, né? Então eu não precisaria fazer isso. E aqui as configurações de IP. Né? Você pode fazer com que a sua máquina já tenha, por exemplo, o IP específico. Eu comentei de fazer o teste aonde eu vou colocar... Fazer o teste não, fazer a migração aonde eu vou colocar, por exemplo, uma regra de NSG. Então já posso setar um IP fixo para essa máquina para que quando eu fizer o teste, a máquina já suba corretamente. Tá? Então, eu não vou fazer a configuração para o teste, tá? Mas o teste ele é super importante que você faça, né? E durante o processo de teste, vou até voltar aqui, durante o processo de teste, você pode fazer individualmente, pode escolher mais máquinas, você faz o teste, né? Escolhe qual que vai ser a sua VNet que você vai utilizar, o ideal é que você já preencha aqueles dados ali que eu coloquei. Eu poderia fazer o teste colocando uma VNet... A que eu vou usar mesmo? Poderia. No nosso caso, não teria nenhum tipo de problema, tá? Depois que você fizer o teste, você vai voltar aqui, você vai ver que esse botão aqui, por exemplo, o Cleanup Test Failover vai aparecer. Ele vai criar uma máquina virtual
igual, com o mesmo nome, só que traço ASR, ou traço teste, né, dizendo que essa máquina é uma máquina de teste. Então, esse seria um processo. Eu acho que eu vou até testar aqui, vou mandar um teste com a máquina VMweb, que é para vocês olharem o processo completo, tá? Então, vou vir aqui na parte de Network e eu vou só selecionar as características que ela vai ter para o teste. Então, já vou colocar aqui que ela vai fazer na mesma VNet, vou dizer aqui que ela vai receber esse mesmo NSG que está aqui e vou dizer que ela vai ter aqui um IP público que eu já criei, tá? Depois eu vou, antes de mandar essa máquina para o failover tradicional ou remove, ideal é que você tenha uma característica para o teste e uma característica para o seu failover, certo? Vou deixar ok, daí eu vou fazer o failover, vou fazer o teste dela para vocês olharem como não vai impactar basicamente em nada, tá? Não vai ter nenhum tipo de impacto para esse tipo de configuração. Vou só aguardar que ele salve aqui as configurações. Depois, quando a gente for fazer o failover do DR mesmo, eu vou passar isso para esse outro lado. Voltando aqui na máquina web, agora o que eu vou fazer? Teste failover. Tá? Vou fazer o teste aqui para que a gente tenha uma aula completa aí dessa parte do Azure Site Recovery. Então, origem, destino, virtual network, ok. E agora a gente vai mandar. Aqui você ainda pode escolher os recover points, tá, pessoal? Tá? A gente pode pegar o RTO menor, o RPO menor, um que tem o app consistent, ou simplesmente você vir aqui e selecionar os pontos que você tem. Como eu falei, olha, de 5 em 5 minutos ele faz esse ponto de recuperação. Tá? Eu vou deixar aqui o padrão, e o padrão ele vai pegar o recover point de RTO menor. O que significa? Aquele que o tempo para fazer o restore é o menor de todos. Por que é o menor de todos? Porque ele vai pegar simplesmente a última replicação que ele fez. Então, a última que eu fiz é essa, joga essa para lá. Se eu quiser o menor RPO, ou o menor Recovery Point Object, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o último ponto que ele tinha, tentar jogar um diferencial se a outra máquina estiver ligada, para poder mandar isso, tá? Perdendo o mínimo possível de diferencial entre uma máquina e outra. Agora ele está executando aqui a tarefa de start, eu vou abrir uma nova guia aqui para vocês olharem, ele vai criar uma nova máquina virtual. Vai ser a máquina virtual para o nosso teste. Ele vai colocar até na nomenclatura da máquina como teste. E aí, claro, durante esse período que a gente subir essa máquina, a gente vai ter um custo, né, pessoal? A gente vai ter um custo aí desse processo que ele está realizando, porque a gente vai subir uma máquina virtual à parte. Tá? Então, vou só aguardar aqui que ele faça esse deploy e a gente já segue aqui na sequência assim que ele finalizar. Ok? Finalizou aqui o processo, pessoal, foi bem rápido, levou em torno de uns 3 minutos. Vamos ver se ele já botou a máquina. Olha aqui, pessoal, já criou a nossa máquina, tá? VM Web Test. Então, essa é a minha máquina web, ela já está criada, né? Ficou com IP público. Eu vou, inclusive, até abrir aqui uma porta nesse NSG para que a gente possa testar ela de fato, acessá-la. Então, vou criar aqui uma regra de inbound. A gente fez na mesma subnet, tá? Na mesma VNet. O ideal é que você faça numa VNet totalmente apartada. Então, vou criar uma regra aqui de RDP temporária. Vou colocar aqui 300. Só para a gente testar essa máquina. A aplicação não vai funcionar porque eu não tenho banco de dados também. Nesse caso, máquina-banco, eu poderia levar os dois sem problema nenhum, né? Estou só colocando aqui a situação desse teste. Mas eu consigo acessar a máquina, consigo validar, por exemplo, se o IS da máquina está rodando, e são as características principais que essa máquina precisa ter durante o meu período de teste. Para eu saber, não, tá tudo ok. O sistema operacional tá ok, dependências estão ok, rede comunicou. Pode parecer besteira, tá, pessoal? Mas vários projetos a gente vai fazer a migração e chega no momento que a máquina sobe e não ativa a placa de rede, que a máquina sobe e alguma DLL de uma aplicação específica não sobe, alguma Complus não está bem configurada. Então, N itens podem ocorrer. Então, façam esse tipo de teste no ambiente de vocês. Claro que ambientes muito grandes, né, e até nas migrações eu comento isso, uma migração de 2.000 máquinas, você não vai conseguir testar máquina a máquina. Peguem lotes por sistema operacional, por característica de máquina. Ah, vou pegar X máquinas Windows Server 2016, X 2019, X Linux versão tal. Façam esse tipo de teste por amostragem. Dessa forma, vocês vão conseguir ter uma boa ideia e já vai conseguir eliminar vários problemas. Mas aquilo que é muito crítico tem que ser testado, tá? Não deixem passar aqueles elementos que são críticos demais aí dentro do cenário de negócio de vocês.
Agora a gente vai conectar aqui, vou olhar a minha pasta aqui, NetPub, onde eu tenho as configurações, www.root, tá aqui o Smart Store, tá? Então minha aplicação tá aqui, como eu falei para vocês, a aplicação não vai funcionar porque a gente não tem banco de dados, tá? Então ela vai dar erro se eu tentar acessar algumas características dela, né? Ela precisa do banco de dados, principalmente para a questão aqui dos catálogos e diversos itens. Então, a gente não vai conseguir fazer o acesso dela. Mas é um ponto que a gente pode ver que a estrutura está ok, que a máquina subiu, que ela está com conectividade de rede, que ela não apresentou nenhum problema voltado para o sistema operacional. Mas a aplicação mesmo não vai subir porque a gente não tem o banco dela aqui. Mas está feito o teste, tá? Resolvi fazer o teste aqui para que a gente fique com um cenário bem completo. Beleza, você executou o teste, estava tudo certo. O que a gente faz agora? Vocês vão ver, aqui a gente tem um refresh, e ele vai mudar esse status aqui. Olha lá, ó, já tirou aqui o Last Successful Test Failover, né? E não tem mais nada de warning, não tem nada amarelinho ali dizendo que teve algum problema. E agora eu venho aqui e dou um Cleanup Test Failover. Digo aqui qualquer tipo de mensagem, teste ok, né? Posso colocar a data daqui um pouco, ficar mais fácil de buscar essa informação. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai deletar essa máquina virtual. Tá? Vai fazer o cleanup do teste, é simplesmente ele ir lá e remover essa máquina virtual aqui, ok? Enquanto ele está fazendo a configuração aqui, limpando fazendo o cleanup, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa segunda guia e eu vou preparar a regra de NSG para liberar o acesso da minha VM. Então, vou vir aqui na minha VNet de DR e eu vou pegar um IP que vai ser o IP da minha máquina. Tá? Então, aqui, por exemplo, sub-apps-dr, essa rede aqui, 10.1.1.0.24, eu posso pegar o primeiro IP, que é o 10.1.1.4, né? Que por padrão a máquina vai pegar esse, tá? Mas eu vou setar estaticamente nela. Então, eu vou pegar aqui o IP que eu vou colocar para essa máquina. Por quê? Para que eu possa deixar a regra já configurada no meu NSG. Cenários de produção, geralmente eu vou ter algum tipo de balanceador de carga na frente, não preciso publicar a máquina diretamente. Então, aqui em Inbound Rules do meu NSG-DR, eu vou fazer o quê? IP público, e eu vou dizer que eu vou liberar o IP 4. Tá? Vou dizer aqui que é porta HTTP, porta 80.310, ok? E eu vou deletar aquela regra que eu tinha aqui de RDP. Essa regra aqui eu não preciso mais utilizar, essa regra de RDP só utilizei durante o processo do teste. Então agora eu já liberei aqui uma regra de porta 80. Assim que eu fizer a migração, só tenho que garantir que a minha máquina vai ter este IP. Vamos voltar lá, ver se terminou o nosso cleanup. Vamos validar aqui o cleanup feito. Então agora eu vou modificar as configurações da máquina, porque agora eu vou ajustar ela para que ela vá para o próprio failover. Então, vou deixar aqui sem nada. E aqui, o que eu vou dizer? Que ela vai vai usar o Network Security Group, que já está aqui. Vou dizer aqui na parte do IP, por exemplo, que eu quero utilizar um IP fixo. E aqui no IP público, que eu vou usar esse IP público aqui. Então, na teoria, quando eu fizer a virada da minha máquina VMweb, ela já vai vir com esse IP setado, garanto que vai ser esse IP aqui. E também vou garantir que ela já vai ter um IP público. Faz diferença para essa minha máquina aqui ter um IP, esse IP estático? Não. Funcionaria com qualquer IP. A única questão é que eu estou forçando para que ela tenha aquele IP, porque ela já vai ter uma regra no NSG, vai subir a máquina e já vai estar tudo funcionando. Isso faz parte do plano de Disaster Recovery. Você mapear todos os pontos, arquitetar o seu plano para que você tenha o menor trabalho braçal possível no momento que você for fazer a virada das suas máquinas, no momento que você precisar passar por um DR. E DR não é tranquilo, né, pessoal? Geralmente, quando a gente chega nesse nível, ninguém quer fazer DR, tá? Mas quando a gente chega no nível de executar um DR, é porque a gente está com um problema muito grande, né? O problema está muito, muito grande, então não adianta, a gente vai ter que fazer o DR e acaba tendo que ir para o cenário mais crítico. Então, quanto mais automático isso funcionar, melhor, né? Porque você já vai ter toda aquela carga emocional de um problema muito grande na sua empresa e pode ter certeza que a cobrança vai ser forte, né? O negócio todo fora do ar. Então vamos lá, agora a gente vai simular que vamos fazer o DR. Eu vou mandar ele migrar aqui, por exemplo, primeiro o banco de dados. Então posso ir na máquina de banco de dados e eu vou startar esse processo.
Um ponto importante é que a gente pode ter o Recover Plan. O que é isso? O plano de recuperação que eu falei. Você pode criar os scripts para que você possa automatizar alguns processos. Eu falei como exemplo, a gente criou lá na aula da TFTech Prime, a gente criou o plano para ele colocar as máquinas web replicadas dentro da estrutura de load balancer, a ordem das máquinas que elas vão fazer o recover. Então, simplesmente eu starto o meu plano e ele vai fazer tudo sozinho. Tá? Esse é um passo mais avançado. Aqui no nosso caso, a gente vai fazer um processo um pouco mais manual. Tá? Então, a gente vai vir aqui, vai selecionar a máquina do banco. Do banco a gente não testou, então por isso que ela tem esse elemento aqui. O banco eu não vou escolher um IP privado para ela porque ela não precisa. A string de conexão entre a máquina web e o banco está via hostname, então não vai fazer diferença nenhuma para nós. Tá? Vou pedir para que ele faça o failover. Vou dizer que ok, que eu entendo. Ele me diz, olha, você não testou nos últimos 6 meses essa máquina, tem certeza? Tenho. Né? Aqui ele vai dar um shutdown na máquina e olha o que ele pergunta para mim. Tá? Qual recover point você quer usar? As mesmas questões que eu tinha avisado para vocês já. Né? Eu posso mudar isso depois de fazer um failover, eu posso mudar o recover point. Tá? Antes de dar o commit, eu posso fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa nova máquina, ele vai desligar a máquina que a gente tem aqui na origem. Vou deixar aqui na parte das VMs essa segunda aba aqui que eu tenho. Então, essa máquina de banco, ele vai desligar a máquina, vai dar um stop na máquina e vai começar a criar a estrutura com a nova máquina, tá? Também vai levar em torno aqui, talvez de uns 5, 10 minutos para fazer esse tipo de processo. E como eu comentei, Disaster Recover, processo de DR tem indisponibilidade, pessoal. Não caiam na ilusão de que DR não tem disponibilidade, porque ele tem. É uma estrutura apartada. Se você não tem disponibilidade no DR, aí é porque provavelmente você não está trabalhando com DR mesmo, você está trabalhando com uma alta disponibilidade, certo? Então, tem que ter esse cuidado bastante grande aí. E você tem que ter políticas, tá? Você tem que colocar nessas políticas lá de tempo que você vai levar, quanto tempo pode ficar fora, qual que é o RTO, qual que é o RPO, para você saber o quanto da sua estratégia tem que ser assertiva para você voltar num determinado ponto. Eu posso perder 5 minutos, posso perder 10 minutos, posso perder um dia, né? Quem define isso é o negócio. É claro que uma diretoria vai dizer, eu quero perder o mínimo possível. Não, a gente sabe, mas isso é custo, né? Quanto menor a perda, né, quanto mais assertivo você quer voltar no ponto que teve a falha, maior o investimento tem que ser. E aí já começa, não, a gente pode perder 1 hora, pode perder 2 horas, né? Tudo depende aí do quanto a sua empresa transaciona e qual o grau de criticidade que tudo isso vai ter, ok? Então agora eu vou dar um stop aqui para aguardar que ele faça o failover, depois a gente olha quanto tempo ele levou para executar este processo de failover. Eu já vou startar o processo de failover também da nossa máquina web, tá? Então assim ele já vai fazendo, olha ali, ó, completando o failover. Então ele já tá finalizando aqui o failover, né? Tá dando start, na verdade, né? Ele tá dizendo completando porque é o tempo que ele tá executando a tarefa. E eu já vou dar o start no failover na VM web também. Então aqui eu vou mandar ele fazer o failover. Tudo ok, vou pegar o último RTO. E agora ele vai começar a fazer fazer o processo de failover das duas máquinas, ok? Então vamos só aguardar aqui até que ele finalize e daí a gente retorna para ver como que está essa estrutura aqui. Pessoal, finalizou o failover das máquinas, levou em torno de 5 minutos, foi bastante rápido. A gente pode ver aqui que o status das máquinas está como failover completed. Então vou voltar aqui nas máquinas virtuais, notem que a VMDB e a VMweb, que estão em East-US, já estão desligadas. As minhas máquinas do Norte Europe estão ligadas. A minha VM web, vou pegar o IP, ela já tem um IP público, vou até copiar esse IP público. O IP privado da nossa máquina tá aqui, 10.1.1.4, então a nossa regra do NSG já está funcionando. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar o IP público direto aqui dessa VM para a gente ver se ela já subiu o nosso aplicativo. A outra, que era a minha antiga, vou dar um F5 aqui para aguardar, ver se ele vai dar falha. E vamos ver se a nova aqui já tá subindo para que a gente possa acessar. Vou só aguardar aqui. Provavelmente no primeiro acesso vai demorar um pouquinho para carregar o banco de dados. E eu vou deixar ele carregando aqui. Enquanto ele está tentando carregar aqui, né? Vamos ver se ele vai funcionar de cara já. Essas duas máquinas estão com o failover completo. Então, se eu clicar em qualquer uma delas aqui e a gente vir para a guia,
Notem que agora ela vai estar um pouco diferente, né? Desabilitou aqui, ficou gray out o failover, test failover, o cleanup. Ele tem agora um commit, um change recover point, um reprotect e aqui ele tem um disable replication. Então são essas as opções que a gente tem após fazer um failover. O que acontece? Commit, ponto importante. Commit você está avisando para a máquina que ela vai ficar com aquela versão ali exclusivamente. Ele continua replicando alguma coisa? Não. Você fez o failover para uma região e a máquina está lá, né? Ele não vai voltar a replicação para o outro lado automaticamente. O primeiro ponto, garanta que o estado da máquina é o que você precisa, porque enquanto você não dá o commit, você pode vir aqui e mudar o change recover point. Você pode escolher outro recover point. A máquina subiu crashada. Então, provavelmente ali ela já estava tendo algum tipo de falha, já pegou algum erro. Vai lá, escolhe um outro recover point e testa novamente, tá? Ele só vai alterar o recover point, mas a máquina já está migrada, né? Claro que no seu ambiente on-prime, se você quiser subir o seu Hyper-V, subir o seu VMware, tá tudo certo. Vai funcionar. Mas nesse momento, o importante é que você saiba que ele praticamente quebrou a sincronia, tá? Olha a nossa aplicação lá, ó. Carregou. A outra no IP antigo não está funcionando. Então, feito o nosso disaster recover. Já estamos operando na região Norte Europa, tá? 100%. O importante que eu falei é que agora quebrou aquela sincronia. Testou, validou, viu que a gente não pode fazer basicamente nenhum tipo de ação aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai dar o commit, né? E ele avisa que depois do commit você não pode trocar o recover point. Então garanta que a sua máquina está no ar, que você não vai precisar mudar o recover point. Depois disso, a gente vai fazer o commit. Depois que você faz o commit, a gente tem que mandar ele reproteger a máquina. O que é isso? Ele vai fazer o sentido contrário, vai voltar esse sincronismo para o ponto de origem, né? Então agora que ele já deu o commit para a gente, após ele ter dado o commit, deixa eu dar um refresh aqui, só para vocês olharem que basicamente não mudam as opções, né? Eu não tenho nenhuma opção. Ou eu desabilito a replicação, e notem que isso aqui é uma forma de migrar também máquina, que eu falei que o pessoal usa. O pessoal faz isso e aqui dá o Disable Replication, a máquina já está na nuvem, né? Se eu estivesse replicando de um ambiente on-premise. Mas agora, para preparar essa máquina para que ela possa voltar para a origem, eu venho no Reprotect e agora eu escolho o caminho ao contrário, né? Eu escolho quem que vai ser minha nova origem. Olha só, ele já pega automático a maioria dos itens. RGEPS, VNet PRD, não tem Availability Set nem Availability Zone, e ele vai criar um disco de cache nessa região que eu tô aqui, Norte Europa. Então eu posso dizer que sim, beleza, você pode ir lá e começar a reproteger. Todo aquele primeiro passo que a gente fez, ele vai fazer o contrário agora, tá? Ele vai replicar tudo isso agora para o outro lado. Lá na nossa máquina VM Web, a mesma coisa, né? A gente tem que chegar nela e a gente vai ter que dar a gente vai ter que ir lá e dar o commit na máquina também. Eu dei um refresh aqui, ele estava trazendo o cache aqui do test failover. Então, ok, failover completed, e a gente dá o commit aqui também. Tá? Então, o principal processo que eu queria mostrar está pronto, fizemos o disaster recover, já está funcionando 100%. Eu só quero mostrar para vocês, eu não vou fazer o processo todo de volta, porque ele vai levar provavelmente mais uma hora, mas como que vocês ajustam isso para poder voltar, né? Muitas vezes o pessoal fala como que vai, mas é importante você saber como retornar também, né, para que as coisas funcionem da maneira correta. Aguardar aqui que ele conclua o commit, concluiu o commit, já tirou a opção, já colocou em gray out ali o recover point. E agora eu vou clicar para que ele faça o reprotect novamente, e aqui ele vai usar as mesmas configurações, ok? Então, ok, já pegou a VNet, já pegou o app, tudo certo para que ele possa voltar ao nosso ambiente de origem. Agora, o que a gente precisa fazer é aguardar que ele volte a ser protegido, né? Então, ele vai levar um bom tempo aqui até que ele faça o reprotect dessa máquina, né? Até que ele reproteja a máquina novamente. Então, vou pegar a máquina DB, que foi a primeira que a gente fez. Assim que ele terminar o reprotect, aí a gente pode fazer com que ele comece a sincronizar novamente, tá? Então, só para a gente finalizar, eu vou dar o último aguardo aqui no vídeo para que ele finalize esse processo, porque eu quero deixar ele quase habilitado aqui para vocês, para que não tenha dúvida na hora de fazer
o retorno, na hora que você tiver que voltar aí a sua VM, tá? Então vou só aguardar aqui que ele complete este primeiro passo aqui depois do reprotect. Pessoal, aguardei mais uns 10, 15 minutos aqui e notem que já começou a entrar naquele mesmo status que a gente estava lá no começo, né? Que é o status de sincronização, ou seja, agora a nossa aplicação principal está no DR e ela está voltando a fazer um sync com a região principal, que era a região de produção. Assim que ele finalizar esse sincronismo, o que a gente deve fazer? O failover. Daí a gente volta novamente o mesmo status que a gente fez para ir para a parte de DR. A gente só vai retornar isso da mesma forma que a gente estava aqui, para que a gente possa completar aí por final esse exercício. Mas chegamos no final, conseguimos mostrar essa estrutura de disaster recover. Era exatamente o que eu queria trazer para todos vocês, como que isso funciona. Isso é muito utilizado hoje em cenários do dia a dia. Eu diria que na consultoria é um dos projetos que mais acontecem hoje. Depois da migração, eu diria que você criar um ambiente de Azure Site Recover é um dos que mais tem sido utilizado. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreva no canal, a gente está quase batendo 10 mil inscritos. Lembrando que quando a gente bater 10 mil inscritos, a gente vai liberar, na verdade a gente vai criar ao vivo mais um super treinamento, né? Uma trilha semelhante ao que a gente fez o ano passado com SC900. Então até a próxima aula, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.